Olá, irmãos e irmãs, dando continuidade ao estudo sobre o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia do Divaldo Franco e pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vamos ler e comentar o capítulo 8 em pleno campo de batalha. Terminado o majestoso encontro, unimos-nos a alguns grupos emocionados, em grande expectativa de servir naquele momento extraordinário e caracterizados pelas incertezas que a pandemia estava deixando em toda parte por onde passava. Bom, então eles estão vindo lá daquele encontro, onde esteve presente o guia espiritual do Brasil, Ismael, e o Dr. Bezerra de Menezes. Então, continuando. Em alguns países, alcançava a linha máxima da contaminação para o natural recuo e até mesmo arrefecimento que já se podia perceber em alguns lugares. As providências e recomendações dos órgãos de saúde ainda geravam muitos conflitos, em razão da forma de cada governo considerar o recolhimento das pessoas em vigorosa quarentena ou a liberação controlada, a fim de evitar-se outros danos ou de natureza econômica. Empresas sem patrimônio de sustentação começaram a demitir funcionários, gerando maior soma de dificuldades para a sustentação familiar. E, caso a quarentena se prolongasse e a falta de produção alimentícia caísse, o surgimento de um novo problema. Então, essa pandemia, ela trouxe, evidentemente, com o problema da quarentena, o problema econômico. As pessoas não podiam sair de casa, não podiam trabalhar, Então, pessoas que eram microempresários, pessoas que trabalhavam em restaurantes e etc., elas tiveram aí, porque o comércio todo fechou, elas tiveram complicações, muitas foram demitidas, enfim. Mas esse problema foi no mundo inteiro, não foi só no nosso país. E, por ser uma coisa nova, ninguém sabia exatamente quanto tempo iria durar. No começo achava-se que com uma quarentena, para achatar a curva, aí a coisa ia ficar controlada, mas não foi o que aconteceu. Os governos do mundo eles se viram aí obrigados a dar uma relaxada nessa quarentena, porque senão seria o caos total, com a economia toda parada. Indivíduos perversos e organizações internacionais que sempre se contentaram com a desgraça dos países pobres começaram a semear insegurança, e os dias que viriam estavam semeados de sombras inquietas com ameaças de perturbação da segurança pública. O esforço de todos nós tinha por impositivo demonstrar que o amor de Deus nunca cessa, bastando que o necessitado se coloque em posição de beneficiar-se e saiba submeter-se às condições vigentes. Infelizmente, porém, nesses momentos terríveis, aventureiros desumanos aproveitam-se para ganhar benefícios ilegais. Os intrigantes políticos, sempre desinteressados do povo que os elegeu, e agora o trai de forma cruel, movimentavam-se nas casas de leis, especulando vantagens, comportando-se de forma turbulenta, enquanto a morte continuava ceifando as vidas, deixadas em plano secundário. Eu grifei essa parte aí do texto, porque aqui ele fala sobre os políticos, que, como sempre, aprontando. Basta ter alguma calamidade, enfim, onde você movimente verbas aí para socorro, que rapidamente os espertos começam a se movimentar para tirar de sair alguma vantagem. Mas a reflexão que eu trago é sobre de onde que vêm esses políticos, Será que eles seriam de um outro planeta, de que classe, onde vivem, o que comem? Parece que quando a gente fala de político, parece que a gente está falando de seres à parte da criação. Mas os políticos somos nós. Eles são uma representação da sociedade, do que nós vemos aí no nosso dia a dia.
É evidente, né, certamente, que esses políticos que estão interessados em roubar, eles veem, né, com facilidade, vê as facilidades, melhor dizendo, que esse cargo pode lhe dar e ali adentram. Como nós vemos aí todos os dias na mídia, não é anunciado, não só nesses momentos de pandemia, mas vira e mexe tem um escândalo envolvendo um político. Mexe com verba pública, já viu, né? Mas a reflexão é essa, não é? Eles são os representantes da nossa sociedade. Somos nós, eles são corruptos porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade corrupta, infelizmente. Então nós temos que promover, sim, uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento em toda a sociedade. Se você muda, não é, um indivíduo, você muda a sociedade. Mudando a sociedade, é evidente que isso vai chegar na classe política e nós vamos, enfim, ter pessoas com mais moralidade que nos representem. Continuando, após ouvirmos diversos grupos de diferentes áreas do país, retornamos preocupados à nossa sede de trabalho para mergulharmos na ação que não poderia ser postergada. Todos estávamos conscientes das magnas responsabilidades que nos diziam respeito. Em profundo silêncio de meditação, recordei-me de quando Jesus chamou os amigos e os enviou 2 a 2 a Galiléia e seus arredores, a fim de prepararem o solo para a ensementação, ou seja, para semear, né, o Evangelho. Guardando as distâncias próprias, éramos os seus novos discípulos, visitando os grupamentos que o iriam receber. Uma onda de alegria desconhecida me invadiu o ser, e assim que chegamos à nossa sede, busquei o repouso com a imaginação incendiada de expectativas e ansiedades. O dia abençoado raiou brilhante em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva, assim como exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Permanecia a psicosfera densa e cinza escura, que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. Então, essa psicosfera que ele se refere aqui, né, densa e cinza escura, ela vai refletir, né, o nosso estado de espírito, né, os nossos desequilíbrios. Essa psicosfera densa e cinza escura, ela é densa por causa dos nossos pensamentos. Somos todos nós que contribuímos para isso. A importância, não é, dos nossos pensamentos, de nós entendermos que semeamos isso, esses maus pensamentos. Quando eu digo maus pensamentos, não é somente pensamentos que visem assim a fazer mal a alguém, mas pensamentos de tristeza, não é? De desesperança, de agonia. Todos esses pensamentos desequilibrantes, eles acabam por comprometer o nosso psiquismo individual, por conseguinte, a nossa psicosfera. Então nós temos que vigiar, né? Orar e vigiar. Orar sempre para estarmos conectados com os bons espíritos, para deles nós recebermos aí ânimo, né, para esses problemas que nós enfrentamos, receber inspiração e vigiar, né, os nossos atos, né, para que eles se traduzam, eles possam traduzir o nosso pensamento. Se pensarmos coisas boas, né, vamos estar aí fazendo, né, coisas boas também. Então, nós precisamos entender, né, que o que pensamos, ele gera uma ação. Existe uma ação atrás do pensamento. Ah, não, eu só pensei, mas não executei.
mas o meu pensamento é uma onda, não é? É uma espécie de energia, e essa energia ela vai repercutir. Então eu tenho que procurar disciplinar o meu pensamento, para cada vez mais eu pensar coisas que venham a melhorar essa psicosfera. Né? Ao invés de estarmos aí semeando ervas daninhas, nós temos que aprender a disciplinar o nosso pensamento, né, para plantar coisas boas e, por conseguinte, a nossa psicosfera ela vai se tornar menos densa, né? Nós vamos estar com esses bons pensamentos influenciando outros indivíduos e por aí vai. Continuando. As conversações, com as compreensíveis exceções, eram de baixo nível, algo que a sociedade se acostumara com facilidade, entremeando os diálogos com expressões chulas, num modernismo vulgar, típico da vida moral de cada qual. E o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo, preocupante. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações antes prisioneiras dos refúgios punitivos pudessem agora conviver com os reencarnados de mais ou menos mesmo quilate emocional, dando vaza a vinculações perigosas por se tratar de um outro tipo de epidemia, a de natureza moral. Então, nós estamos num ambiente, né, e esse ambiente ele é compartilhado por uma quantidade imensa de irmãos desencarnados, que se ligam a nós através das nossas afinidades, né? Do que fazemos, do que pensamos. Então, se eu sou um desequilibrado, quem é que eu vou atrair? Bezerra de Menezes, os bons espíritos? Não. Eu vou atrair pessoas tão desequilibradas, tão viciosas, espíritos, né? Quanto eu. Então, mais uma vez, nós temos que ter sempre isso em mente, a disciplina, procurar estar sempre fazendo esse exercício, né, para que nos acostumemos a pensar e fazermos coisas boas. Continuando, os grupos humanos invariavelmente se encontravam aliados nas teias mentais e emocionais desses desencarnados que se lhes agudizavam, agravavam, né, as preocupações, os problemas em que se encarceravam de natureza servil. Certamente outros grupos destacavam-se formando uma psicosfera saudável, demonstrando que no pântano os lírios são mais perfumados e que uma faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamento compatíveis com as suas crenças religiosas, todas muito respeitáveis, ou mesmo filosofias comportamentais edificantes. Então, aquela coisa, né? Existe uma grande parcela da nossa população que preocupada, né, já um pouco adiantada com o seu crescimento moral, ela mantém hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis, e aí forma, né, um outro lado, uma psicosfera saudável aí, que se destaca, como o nosso próprio irmãozinho colocou, é como se fossem lírios, né, nascendo, brotando dentro daquele pântano. Continuando. Na comunidade onde nos hospedamos, podíamos distinguir perfeitamente a aura brilhante dos dedicados trabalhadores, como de um grande número de assistidos que se mantinham vinculados à beleza, aos aspectos sadios da existência. Só recordando, eles estão numa casa espírita, né, que tem um trabalho de assistência aos necessitados muito grande. O setor educacional infantil era o que ostentava mais belas vibrações, e mesmo considerando-se que quase todos os estudantes e beneficiados dos setores de atendimento vinham do bairro muito pobre e violento, onde os vícios mais cruéis não se compadeciam de ninguém. Notamos espíritos nobres e interessados na sua formação de cidadania, inspirando os professores, mesmo aqueles com menor interesse pelo trabalho que o conduziam como um fardo desagradável.
a diretoria providenciava constante contato com excelentes educadores que anelavam por uma grade escolar bem trabalhada e própria para a existência futura dos alunos. Víamos que estes se encontravam muito bem inspirados e lutando em favor de uma educação completa, e não apenas da instrução quase desdenhada pelos próprios professores. Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Então, um dia que realmente a nossa sociedade compreender isso, né, e praticar, né, o professor que ele é o educador, que ele é uma das figuras, se não a figura mais importante de uma sociedade, porque ele vai formar, não é, o cidadão. Se nos preocupássemos realmente com a nossa educação, com a educação dos nossos filhos, não é, dos espíritos que chegam, né, para realmente se educarem aqui nesse planeta, né, se tivéssemos esse cuidado, né, mas o que nós presenciamos hoje em dia é que realmente o estudo ele está relegado a algo mecânico, né? É um pré-requisito para você poder adentrar em determinados empregos. Então, enfim, você não estuda para se educar, você estuda para conquistar, né, uma posição na sociedade. E o que nós percebemos é que os cidadãos que são formados, eles estão cada vez mais preocupados simplesmente na conquista daquele objetivo, né? E quando você vê, você instruiu, né, o cidadão, mas você não o educou, papel que também pertence, né, não é só aos pais. É evidente que o lar não é a primeira escola, mas o aluno ele passa muito mais tempo, né, na escola, na sua formação intelectual, na formação da sua própria personalidade, do seu caráter. Ele passa um tempo muito considerável na escola. Então, a escola é um local de suma importância para a sociedade. Nós deveríamos pensar nessa grade escolar com muito cuidado, com muito carinho, preparando, não é, o indivíduo não só para faculdades, para concursos, né, mas preparar realmente o indivíduo para conviver em sociedade, né, passando valores morais para os nossos irmãos. Continuando. Também notava o ódio de alguns obsessores vinculados a crianças que pareciam ter distúrbio de aprendizagem, autismo, agressividade, sendo mais atenazados pelos seus adversários que tentavam impedi-los de desenvolver-se, tornando-se difíceis de serem mantidos nas salas de aula. Porque a instituição sustenta suas bases na doutrina espírita, orienta os mestres e os educandos à terapia do Evangelho, aos passes e à água fluídica, resistindo a todas as provocações dos perversos algozes. Evidente que nem todas as crianças que têm autismo, que têm distúrbio de comportamento, elas estão sobre o guante de algozes, mas existe a possibilidade de que seja. E você trabalhando com a terapia do Evangelho, não é, por se tratar, aí, no caso, de uma instituição espírita, mas não necessariamente, mas você educando, né, aquela criatura espiritualmente, dando uma educação também espiritual, não simplesmente material,
é evidente que aqueles espíritos que estão ali, eles também, não é, vão se beneficiar desses ensinamentos. Então aqui, ó, uma instituição espírita que recorre ao Evangelho, a passe, né, a água fluídica. Então, esse tipo de tratamento, ele costuma trazer grandes benefícios, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos algumas instituições, né, que recebem crianças. Uma delas eu tive a oportunidade de frequentar durante um tempo, e eles faziam esse tipo de tratamento. Tinha uma classe que esses alunos com déficit, com esses problemas aí de atenção, de autismo, eles tinham um cuidado especial, e os resultados, né, eram bem interessantes. Continuando. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando suas vítimas, que passavam a cultivar ideais e objetivos superiores aos muito debatidos nos lares e bairros onde viviam. Depois de assistirmos a um grupo de adultos que se beneficiava de passes matinais, rumamos ao hospital onde deveríamos continuar com a nossa atividade. Quando chegamos, o movimento era inusual. Aquela manhã havia sido uma das mais severas, porquanto o número de pessoas com sintomas que pareciam proceder da Covid-19 aumentou significativamente, mas nem todos o eram realmente. Bom, então eles saíram lá da instituição e foram para o hospital. Chegaram lá, está aquele clima, né, de pânico, né, por causa da Covid-19, com o aumento dos casos. Continuando. Chamou-nos a atenção uma paciente afrodescendente que fora trazida em um táxi e apresentava sinais típicos da doença: febre alta, com sudorese, tosse seca com tremores, dores de cabeça e muito perturbada. Encaminhada à sala de atendimento, debatia-se contra os enfermeiros que a conduziam, afirmando estar muito bem e que a doença era de outra natureza. Pela aparência, tudo afirmava a contaminação, mas notamos a presença de um adversário desencarnado que se lhe vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças ao aparelho respiratório, que desciam pelo trato digestivo em sucessivas ondas escuras que ela deglutia, constituídas por energia deletéria que exteriorizava um odor nauseabundo como de um cadáver. Nosso irmão Spinelli convidou o nosso passista Cláudio, que lhe aplicou a bioenergia com unção e conseguiu desalojar o vampirizador, deixando-a quase extenuada com abundante sudorese. Atendido pelo irmão Eudalbo, que o manteve em seu campo vibratório, após explicar-lhe a providência tomada, ele reagiu informando que estava perfeitamente consciente do que estava acontecendo e era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica exaustiva. A paciente, que apresentava condições de pobreza quase extrema, ao sentir-se livre da constrição a que era submetida pelo Vingador, foi acometida de choro e lamento, abordando a sua situação de miséria econômica e social. Morava num bairro denominado Alagados, porque as águas das marés sempre inundavam o pântano, onde se erguia a imensa área de pobreza e vergonha humana. Examinada no momento, a febre parecia haver baixado um pouco, a tosse seca diminuiu, assim como o tremor do corpo. Foi rotulada como provável portadora da Covid-19. Deram-lhe uma substância para tomar e voltar dentro de 14 dias. Ela suplicou pelo internamento, pelo menos para poder comer e ter como descansar. Chorou, implorou. O irmão Spinelli aproximou-se de uma enfermeira e sensibilizou-a com palavras de compaixão. Ela tomou-lhe a mão e levou-o a uma saleta, oferecendo-lhe uma xícara de café com leite e uma côdea, um pouco, de pão.
Continuando, eu acompanhava o drama com lágrimas. Num mundo tão rico de extravagâncias e o tremendo vírus da fome igualmente estava matando. Então é isso que a gente vê, né? De um lado, uma extravagância, né? Nós temos uma sociedade de consumo, né? Ávida pelo consumo, nós temos muito desperdício na nossa casa, né? A gente tem que olhar sempre, né, primeiro para o que fazemos. Então, termos cuidado, não é, com esse consumo excessivo, cuidado com o alimento, pensar no próximo, né? Se tiver condições, ajudar, né, os nossos irmãos, né, que estão passando, não só agora por causa da pandemia, né, mas esse problema da desigualdade é um problema muito grave ainda no nosso país, e nós temos aí que fazer os nossos esforços, né, para que cada vez essa desigualdade diminua, né? É inadmissível que num país como o nosso, tão rico em termos de produção de alimento, nós tenhamos pessoas que ainda passem, né, por esse problema da fome. Então, para refletirmos realmente nesse grave problema. A jovem aconselhou-a a ir para o seu barraco, onde estaria talvez mais garantida do que no hospital, e conseguiu acalmá-la. O irmão Cláudio aplicou-lhe energia extraída da natureza, mesclada com seus fluidos de amor, e ela reanimou-se, logo saindo acompanhada pela pessoa que a trouxera. Esse mesmo livro, lá no capítulo 3, nós já tínhamos verificado essa dinâmica, né, dos espíritos que se aproveitam dos recursos da natureza, né, das árvores, dos plâncton, enfim, e dali eles subtraem determinadas substâncias que vão beneficiar, não é? Aqueles que estejam necessitados, né? Nós podemos relembrar do caso do André Luiz, né, no livro Nosso Lar, né, daquele episódio que ele pediu ajuda para Narcisa, para socorrer aquele irmão que era o atual marido da sua esposa, né, sua viúva, e a Narcisa vai e fala lá com os irmãos que o André Luiz nunca tinha visto do mundo vegetal, do plano vegetal, e consegue extrair determinadas substâncias se eu não me engano, acho que era de uma mangueira, é isso mesmo, de uma mangueira e de eucaliptos. E fazem lá um preparado, colocam na água, o André Luiz inspira o irmão a tomar aquela água, e no dia seguinte ele está muito bem. Continuando. O irmão Spinelli acercou-se do espírito que permanecia agitado e falou-lhe com imensa doçura a respeito da sua influência obsessiva junto ao paciente, que merecia compaixão pelo estado de penúria em que se encontrava e a situação de possível portadora do novo coronavírus. Sarcástico e sem nenhum sentimento humano de misericórdia ou de amor, ele reagiu com violência. Isto é o mínimo que programo para submeter essa infeliz aos meus caprichos. Matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá, assim que chegue, antes mesmo que se desembarace das carnes abjetas. A um sinal, Cláudio acercou-se e aplicou-lhe energias entorpecentes, com movimentos especiais, e em pouco tempo ele adormeceu. Foram chamados 2 padioleiros, que o transferiram para a nossa sede para providências posteriores. Então, ali, né, não cabia uma doutrinação a esse irmãozinho. Então, ele é retirado dali, né, é evidente que sem violência, né, eles aplicaram energias, né, entorpecentes no nosso irmãozinho, para que ficasse mais calmo, e ele foi retirado dali para
que eles pudessem conversar com calma, com tranquilidade, com esse irmão. Fica claro aí, né, que aquele momento não era um momento oportuno, né, de tentar qualquer iniciativa de diálogo com aquele irmão, né, do jeito que ele estava e ali naquele ambiente. Então, com certeza, né, não é simplesmente você chegar, né, o socorro não é simplesmente você pegar e afastar aquele obsessor, é você conversar e saber o porquê que ele está ali esclarecendo, né, se for o caso, se a misericórdia divina assim permitir, né, esse irmãozinho ser tocado, né, no seu coração aí, enfim, e abandone, né, essa ideia, não é, de fazer mal àquela criatura. É evidente que ele está procurando aí uma vingança, né? Essa nossa irmã, provavelmente, ela deve ter aprontado com ele aí numa outra vida e o obsessor simplesmente está querendo a esforra, né? Então é questão de conversa, né? Não é convencimento do nosso irmãozinho, enganação, não. É realmente uma conversa para que ele entenda, para que ele compreenda, né, as leis universais que nos regem e que se esse irmão prejudicou, não é, ele, por sua vez, também já pode ter prejudicado outros. Não é? Se ele ficar com esse comportamento de vingança, ele vai receber o mesmo tratamento dos outros. Então é cada um segundo as suas obras, não é? E você sempre é tratado da maneira que eu tratar os outros. Então, se eu quero perdão para os meus erros, eu tenho que entender, eu tenho que compreender também os erros daqueles que erraram para comigo. Então, o nosso irmãozinho ele vai ser esclarecido, né, com toda certeza por essa turma boa que estava ali, né, essa pleiade de espíritos avançados que estavam ali para socorrer, né, o nosso povo nessa pandemia terrível. Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam invariavelmente estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais se adentravam na sala de consulta, enquanto outros, mais hábeis ou perversos, afastavam-se e ficavam em atitude de deboche e sarcasmo em relação às pessoas que vinham ao nosocômio. Assim, aguardavam o resultado dos exames e prosseguiam no comportamento a que estavam acostumados. As suas interferências na conduta das pessoas eram visíveis e lamentáveis, parecendo que se nutriam reciprocamente um do outro. Logo entendi que era resultado da convivência habitual e da falta de disciplina mental do reencarnado, que se comprazia com esse tipo de companhia. Então, o próprio reencarnado, ele se comprazia com esse tipo de companhia. Nós também já esmiuçamos esse assunto, né, no capítulo 3 desse mesmo livro, né, que seria obsessão recíproca, né, que é algo muito comum. Então, no livro lá da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, nós anotamos, né, nós separamos o seguinte: assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, sob outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Olha aí, mais uma vez, a importância dos nossos pensamentos, né, das nossas vibrações. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Enfim, o que, né, aonde está o seu pensamento, aí está o seu coração. Então, tudo isso aí são recadinhos, né, para nós estarmos sempre atentos, né, no nosso comportamento, no nosso pensamento. E olha aí, né, o que os nossos amigos nos esclareceram, né?
eles ficavam perplexos, né? Porque eles viam muitos irmãozinhos que chegavam ali, todos eles acompanhados, né? Daqueles irmãos que estavam ali naquele processo simbiótico, né? Naquela permuta, não é, de vibrações. Então, é para a nossa reflexão. Era uma estranha azáfama, na qual predominavam as interferências espirituais. Existiam também exceções, porém em menor quantidade, em razão dos interesses humanos ali em jogo ou em alternativa de saúde e doença. O hospital, graças à sua finalidade, mantinha um grupo de espíritos gentis que procuravam manter a ordem nos arredores, assim como na entrada. Havia umas catracas portadoras da capacidade de medir as vibrações dos desencarnados que se adentravam, assim evitando determinada ordem de espíritos malévolos que não conseguiam acompanhar as suas vítimas e eram expulsos pelos guardiões da casa de saúde. Então, era um hospital. Então, esse hospital ele não estava também jogado às traças, né? A espiritualidade ela age em todos os lugares. E, além do mais, num hospital, né? Enfim, então aqueles irmãos que estavam mal intencionados, eles eram barrados na entrada. Tinham catracas, né? Que funcionavam ali para deter esses irmãos. Evidente que esses irmãos malévolos, aqui ele fala que eles não conseguiam acompanhar as suas vítimas, né? Mas tinha casos, né, que, enfim, eles estavam naquele processo simbiótico, eles não iam causar muito tumulto, já fazia, enfim, era quase como se fosse um ser somente, né, naquele processo simbiótico. Esses irmãos eles adentravam, né, como foi o caso ali que eles estavam falando, mas esses outros ali eram arruaceiros e eles não estavam nesse processo, então eles eram barrados, né? O processo simbiótico ele é um processo muito complexo, né? Muito complexo. Os espíritos eles não conseguem deslindar, né, com certa facilidade esses irmãos, até porque existe essa permissividade do próprio encarnado, né? E está carregando aquele irmãozinho. Então, eles adentram ali com a permissão, né? São obsessores que têm carta branca para ir e vir. Então, isso aí é um trabalho nosso, né? Nós fazemos as nossas escolhas e os espíritos aí, eles também não podem interferir, não é, na nossa vida dessa maneira. Nós temos que tomar as rédeas da nossa vida, fazermos as nossas escolhas. E se nós escolhemos essas companhias ruins, nós escolhemos, né? Enfim, eles ficam de mãos atadas. Continuando. De vez em quando, percebia-se a notícia devastadora de que determinado paciente internado, ao realizar o exame específico, constatou a infecção. Ao choque da notícia, a esperança de alguma forma remota de que a cura já estava sendo possível. Mesmo durante o dia era possível observar o surgimento de raios luminosos que saíam da Terra em direção do infinito. Eram as preces dos servidores fiéis do Evangelho, das mães abnegadas e famílias dedicadas ao bem, dos seres resignados e dos trabalhadores da linha de frente, especialmente enfermeiros e auxiliares de enfermagem que, atentos aos cuidados que deviam manter, sempre eram surpreendidos pelo cansaço, pelo desconforto, pela angústia ambiental. Mais uma vez, nós vemos aí a importância da prece, né? Que quando ele cita que mesmo durante o dia era possível observar o surgimento de raios luminosos que saíam da Terra. Eram as preces que subiam ao alto, né? E com certeza essas preces elas não ficavam sem resposta, não ficam sem respostas. Então, importância, né, nesse momento terrível, né, de desgraça,
desses grandes acontecimentos, você manter, né, o teu psiquismo equilibrado, manter a sua comunicação, não é, com o alto, né, em dia, sintonizado com os espíritos superiores, com Deus, enfim, nas suas preces, nas suas orações, você vai estar contribuindo, né, também para o quadro geral. Continuando. No momento de conversação edificante, no jardim principal do belo hospital, o venerando Eurípides, que embora não pertencesse ao nosso grupo, esse Eurípides é o Eurípides Barçanufo, visitava-nos diuturnamente, entreteceu considerações que nos surpreenderam. Referia-se o apóstolo que se cogitava entre os meios de investigação científica a possibilidade de negar-se assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta, uma das teses do comunismo. A humanidade, já acostumada com a eutanásia, em determinados casos com a anuência do paciente, permitindo-se o odiento crime, agora estendia a medida à consumpção dos idosos. Olha só, né? Que coisa, né? Então nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 953, né, onde foi perguntado: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo de Deus que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, isso aqui, né, essa questão aqui, ela fala, né, das pessoas que abreviam a sua vida, mas também nós podemos estender, né, aqueles que praticam a eutanásia. Enfim, ninguém tem o direito de tirar a vida, de decidir quando que uma pessoa deve morrer ou não, mesmo que essa ação esteja imbuída, de repente, de um suposto benefício, né, para aquela pessoa que está passando por aquele problema, para, enfim, diminuir o sofrimento daquela pessoa. E no caso dos idosos aqui, realmente eles estavam preocupados, realmente não estavam preocupados com os idosos, né, em poupar o sofrimento. Mas eu lembro dessa discussão e lembro de ter visto aí nas mídias, né, nas redes sociais, comentários bem estranhos, né, sobre você realmente não dar uma prioridade para os idosos, né? Uma coisa, você pode até, né, economicamente falando, até concordar, né? Se os idosos ficassem em casa, né, a vacina deveria ser dada àqueles que estavam saindo de casa para trabalhar. Você pode até, né, no primeiro momento, achar que isso faz sentido. Mas se você parar para pensar que eles são os mais atingíveis, né, que a população economicamente ativa é uma população mais jovem, por conseguinte, ela teria mais condições de, enfim, pela sua imunidade, resistir a esse vírus. Então, você é obrigado a mudar aí o teu raciocínio. Essa foi uma discussão, né, mas que, enfim, o mundo inteiro, graças a Deus, né, pensou de uma outra maneira. E aí, quando começaram a aplicar, determinados países começaram, né, com a vacinação, e os outros foram seguindo. Aí o bom exemplo é a própria Organização Mundial de Saúde, enfim, na dianteira aí desse modelo de vacinação, que foi seguido por todos os países. Ainda bem, né? Por outro lado, os suicídios assistidos por médicos legalizados em diversos países igualmente facilitam o estudo e o interesse da morte dos idosos. A ciência médica, tentando oferecer maior conforto às idades avançadas,
parece que desagrada ao grupo de assassinos legais que veem na velhice somente decadência e não sabedoria, nem ternura, nem afeto, nem conquista de valores para a própria imortalidade. Quer dizer, lá no passado remoto, quando nós tínhamos uma civilização que não era tão, entre aspas, adiantada quanto a nossa, o idoso ele tinha um papel de destaque na sociedade, porque era justamente, né, aquele ancião que guardava, né, os costumes, os usos, as leis, e por ele ter vivido mais, ele tinha mais experiência. Né? Mas com o advento aí das tecnologias, né, as pessoas acham que o idoso chegou a uma determinada idade, ele não tem mais nada a fazer do que ficar dando trabalho. Então é uma visão totalmente deturpada, né? Mas que, enfim, isso aí faz parte, né, do nosso aprendizado. Com certeza é necessário um ajuste nesse tipo de pensamento, né? E nós vemos aí todos os dias muitos avanços, né, nessa área de assistência ao idoso, de respeito, graças a Deus. Então são pensamentos assim, mas que eles não têm sustentação. Não tem, todo mundo tem um idoso querido em casa, então como é que vai ser se você admitir esse tipo de tratamento para o idoso, você está permitindo esse tratamento para o seu próprio idoso. Então, e aquela história, um dia você vai estar lá também, e aí, como é que vai ser? Né? Complicado, né? Continuando. Desse modo estranho e extravagante, há quem defenda a ideia de deixar morrer o paciente idoso, ante a presença de um mais jovem que necessitar da UTI, dando ao médico o divino poder de selecionar quem deve ou não deve viver, como tem ocorrido com governos arbitrários e sandeus. Tolo, né? Sandeus aí, que comete sandice, né? Tolo, idiota. A notícia de nossa presença espiritual cooperando no hospital passou ao conhecimento de outras comunidades de desencarnados, e naquela tarde fomos buscados por abnegado benfeitor para um atendimento especial. Tratava-se de um drama familiar, um grupo constituído pelos pais idosos e 2 filhos, respectivamente, com 23 anos, a filha auxiliar de enfermagem e um irmãozinho de 23 anos. A auxiliar de enfermagem conduziu ao lar o vírus terrível, sendo ela assintomática, e contaminou o irmão e os pais. No começo da pandemia isso foi muito comum, né? Pessoas assintomáticas e que, enfim, que não sabiam que estavam, que eram portadoras daquele vírus, por isso que teve aquele pico, né, tão grande. Então, hoje, né, com essa consciência, as pessoas fazem testes. Enfim, o teste foi uma coisa também muito importante para o arrefecimento aí dessa pandemia. Hoje em dia as pessoas se cuidam mais, né? Um profissional que trabalhe num ambiente desse, ele está sendo submetido a testes, né, de tempos em tempos, então o perigo diminuiu. Primeiro os pais apareceram com os sintomas da doença, que foi confirmada, e internaram-se. Logo depois o irmãozinho também. O genitor estava com 62 anos e a mãezinha com 54 anos. O senhor era portador de um distúrbio cardíaco e sofria muitas alterações na pressão arterial, e não foi bem sucedido no tratamento da Covid-19, sucumbindo por falta de aparelho para auxiliar na respiração. E nós tivemos isso lá no início, né? A falta de aparelhos, né? de respiradores, e muitos sucumbiram pela falta, né? Enfim, mais uma vez aí a classe política metida nesse imbróglio, né? Porque era dada verba e o dinheiro era desviado e não se compravam respiradores, e se comprava respirador ficava em armazém. Enfim, mas esse irmãozinho ele tinha comorbidade, então nós sabemos, né,
que pessoas que têm comorbidades, elas são muito mais afetadas, né? Então, alguns tipos de comorbidades, a diabetes, hipertensão, pneumopatias, cardiopatias, obesidade mórbida, doença renal, cirrose e outras, né? Doenças autoimunes, enfim. Todas essas comorbidades, elas dificultavam, né, que o sistema imunológico da pessoa por si só combatesse, né, esse vírus terrível. Então, eram pessoas que estavam mais propensas, mais expostas, né, a esse vírus. A esposa teve alta dias depois. Nem ela nem a filha puderam ver o desencarnado, ficando muito abatidas com a ocorrência da enfermidade e o sofrimento do enterro, praticamente uma vala comum. Um outro drama, né, que, como se não bastasse a perda, né, da pessoa, as pessoas não puderam se despedir, né, ter aquele momento de, enfim, com seus entes queridos, de haver a importância, né, da despedida, né, de você colocar ali um ponto. Então as pessoas ficavam meio perdidas com relação a esse momento, né? Elas não sentiam que não tinham se despedido, não tinham conversado, não tinham extravasado, que é uma coisa muito importante, né, no momento do desencarne de algum ente querido. Ainda não se haviam refeito do choque quando o irmãozinho começou a apresentar os terríveis sintomas que confirmaram a doença. Nessa angústia e desespero, a irmãzinha fez conflito de culpa, acreditando-se haver sido a responsável pela morte do pai e agora pela possível perda do irmão jovem que se encontrava em estado lastimável. A informação que nos deram é que se estava preparando para suicidar-se e, por efeito do desespero, atraiu algumas entidades perversas que acompanhavam a história da família e desejavam auxiliá-la a realizar o autocídio. Então, mais uma vez, aquela história do nosso pensamento, né? Das nossas vibrações, né? Ela estava num momento ali crítico, mas esse desequilíbrio dela fez com que ela abrisse, né, as portas aí da sua casa mental para receber, né, essas ideias infelizes daqueles irmãozinhos desequilibrados que estavam ali, né, aguardando um momento, né, uma possibilidade de realizar aí um ato nefasto. Fomos em grupo, de modo que pudéssemos auxiliar outros enfermos, aplicando-lhes os passes benéficos e animando-os com vibrações edificantes. Encontramos-la na unidade de terapia intensiva, que estava quase lotada com pacientes portadores de outras enfermidades, inclusive o novo coronavírus. Todos os pacientes estavam entubados, inclusive o jovenzinho, né, o irmão da nossa enfermeira. Em uma análise rápida, o Dr. Eudalbo verificou que o jovem não teria resistências nem forças imunes para vencer o vírus devorador. Encontrava-se com os pulmões dominados pela virose perversa e, apesar do aparelho, a sua era uma respiração difícil, entrecortada. Então ele estava com um respirador, mas mesmo com o respirador ele estava com dificuldade. Já tinha as marcas do anjo da desencarnação numa palidez impressionante, resultado do depauperamento das forças. A medicação aplicada em fase experimental, enquanto se discutia nas casas de leis qual era a melhor aplicação para atenuar o quadro ou salvar o paciente, produzia sequelas a que o organismo não resistia. A morte era iminente, num quadro muito doloroso de asfixia. A irmãzinha tentava pedir-lhe que reagisse e desejasse a cura, mas em razão de múltiplos problemas espirituais na família, o assessoramento espiritual era lamentável em face da presença de dois espíritos que o vampirizavam com crueldade. Então aquela família, né, eles eram assessorados por espíritos malfazejos. Era lamentável, né, o assessoramento espiritual
que eles recebiam, que complicava ainda mais a situação. Continuando. O irmão Cláudio aplicou passes que conseguiram romper os liames espirituais, afastando ambos os exploradores das poucas energias do rapaz, e Spinelli encarregou-se de dialogar com eles, conduzindo-os a uma sala próxima, acompanhado pela nossa Amália, cuja mediunidade bastante sensível produziu a fixação de ambos ao seu perispírito. Outros pacientes também estavam em situação semelhante, vitimados por acompanhamentos perniciosos, e a sala transpirava energias mefíticas, ou seja, fétidas, pestilentas, exteriorizadas por pacientes, alguns médicos e auxiliares de enfermagem desacostumados às fixações espirituais mais elevadas. Alguns demonstravam cansaço e temor, cuidando-se mais em detrimento daqueles que os necessitavam. Após haver fixado os sofredores vampiros de formas repugnantes nos fluidos da nossa médium, o jovenzinho começou a agitar-se angustiosamente. Nesse momento, alteando a voz, Spinelli pôs-se a orar profundamente comovido. Houve uma parada cardiorrespiratória, e os desencarnados detiveram-se enquanto o corpo médico e auxiliar continuou as atividades, sem dar-se conta do que ocorria fora da sua esfera ambiental, agora com uma desconhecida energia que os envolveu. As palavras de súplica do mentor ao divino médico das almas ressoavam canoras e vibrantes, e percebemos uma aragem benéfica que limpava as construções tóxicas e alcançava os desencarnados, alguns tomados de emoção até as lágrimas. Logo mais respirava-se um ar saudável. Então, o mentor, o Spinelli, vendo aquele quadro terrível, de desequilíbrio, de desencarnado, imagina como é que estava essa UTI, desespero, medo, pavor, obsessor. Então, o Spinelli ele pediu aí a ajuda ao divino médico das almas, Jesus, e o nosso querido mestre atendeu. Então, uma aragem benéfica, ela veio limpar aquelas construções tóxicas, enfim, comovendo aquelas pessoas que ali estavam sem saber, sem entender, sem compreender. Alguns amigos espirituais surgiram e de imediato começaram a auxiliar todos os pacientes com bioenergia especial saturada de plâncton e clorofila. Então, mais uma vez, aí, a ajuda da natureza, os elementos da natureza sendo utilizados aí para fornecer boas energias para aqueles irmãos que estavam ali necessitados. Carreados por uma brisa muito suave, trazendo-os do mar e das árvores vetustas do jardim. Miríades de pontos luminosos pequeniníssimos entravam pelas janelas e portas, dando-me conta que o hospital estava sendo beneficiado pela excelsa misericórdia do sublime terapeuta. O ambiente fez-se menos desagradável, e nesse momento o abençoado mentor que nos foi buscar começou a deslindar o espírito do seu jovem e sofrido corpo. Era mais uma vitória do vírus na sua missão de redimir a humanidade dos seus graves delitos morais. Então, por trás desses acontecimentos funestos, dessas desgraças que acometem aí a sociedade, terremotos, maremotos, guerras e pandemias, tem por trás ali o quê? A própria movimentação das leis universais que nos regem. Nós plantamos, nós vamos colher. Então, esse vírus, ele tinha uma missão, que era redimir a humanidade dos seus graves delitos morais. Então, aquele momento onde todos nós nos vimos ali impossibilitados de fazer algo, de sem saber o que iria acontecer, ricos, pobres, no início da pandemia, pessoas que se achavam seguras
né? Os próprios médicos, muitos enfermeiros, pessoas ligadas à área hospitalar, todos, né, sem exceção, estavam expostos, não é, a esse vírus. Então, ficamos presos, ficamos sitiados em casa, perdemos os nossos entes queridos, amigos, conhecidos, e momento de refletir, né, de vermos assim a nossa pequenez, né, diante da vida. Então, com certeza, a humanidade vai tirar disso aí, já está tirando, uma valiosíssima lição. Continuando, a irmãzinha não pôde extravasar o que estava represado no íntimo, porque o corpo foi de imediato retirado e colocado em um envoltório plástico e transferido para a necrópole, a fim de ser logo sepultado. Coube-me a tarefa de acercar-me dela e, acariciando a área cardíaca, falar ao seu ser muito sofrido. Nesse momento, ela não estava em sintonia com um adversário espiritual, porque, percebendo a desencarnação do irmãozinho, envolveu-se numa linda oração da sua crença religiosa, de imediato atendida por uma jovem de elevados recursos morais. Com a permissão da benfeitora desencarnada, inspirei-lhe coragem e fé, animando-a a cuidar da mãezinha agora mais sofrida e solitária. A lembrança da genitora levou-a a um pranto convulsivo de compaixão e ternura, que comoveu algumas colegas que a conduziram para fora da sala, onde poderia acalmar-se ante o que se denominava como fatalidade. Então, o nosso irmão ele se acerca, né? A gente não pode esquecer que essa irmãzinha ela estava pensando em suicídio. Então, ele se acerca dela porque, com certeza, com a perda do irmão, ela ia se sentir mais culpada ainda. Mas olha só, ele inspira coragem e fé e lembra da mãe, né? Coragem, porque ela precisa cuidar da mãe. Então, é justamente esse elo, né? Esse vínculo com a mãe que faz com que a nossa irmãzinha ela tenha forças, tenha coragem para continuar. Não é? É interessante quando nós achamos, né, que somos livres, né, nós ansiamos gostamos de dizer, né, que queremos ser livres, queremos ter a liberdade, mas quem ama, né, quem se preocupa, nunca pode estar livre porque você vai estar sempre preocupado, né, com o bem-estar daquela pessoa que você ama. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, nunca sozinhos. Né? Nós dependemos uns dos outros, nós sustentamos uns aos outros. Né? Que as nossas decisões, os nossos atos, eles vão repercutir, não é, na vida das outras pessoas. Imagina essa mãe, se ela perdeu o marido, perdeu o filho, e se a filha se mata. Como que ia ser a vida dessa mãe? O que ela ia fazer? Para onde que ela ia? Então, imagina o sofrimento dessa mãezinha ser mais exacerbado ainda, e o sofrimento dessa mãe iria recair grande culpa em cima de quem? Também da filha. Então a gente precisa refletir sobre esses liames, né, sobre essas ligações, né, que nós temos, essa responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos. Alguns minutos transcorridos e o jovem recém-desencarnado era conduzido a um outro núcleo hospitalar em nosso plano. O espírito responsável pelo nosocômio, pelo hospital, acercou-se-nos para apresentar os seus sentimentos de afeto e gratidão à nossa equipe, no que foi gentilmente acolhido pelo Spinelli, sinceramente emocionado. Ele havia fundado o hospital enquanto na Terra, e após a desencarnação, foi convidado a continuar administrando-o com esmero. Não havia sido religioso, mas era um crente fervoroso em Deus. E quando pensou na casa hospitalar, um pouco mais de 40 anos passados, melhor compreendeu os desígnios divinos e a finalidade essencial da existência, que é a prática do bem. Então, esse fundador do hospital, ele não seguia ali uma religião tradicional, mas ele tinha religiosidade, ele era um crente fervoroso em Deus. Muitas vezes nos falta isso, né? Nós seguimos os ritos, né? A prática religiosa, frequentamos, mas
né, como se frequenta uma reunião de amigos, né? Um encontro de amigos, você encontra com amigos, conversa, bate papo, bota o papo em dia, lê assuntos interessantes, comenta assuntos interessantes, você dali vida que segue, você continua sem ter se transformado, sem ter se melhorado, né? E pode até haver uma caridade, alguma coisa que se faça, como uma reunião do Lions Club, onde existe esse tipo de coisa, mas as pessoas não se modificam, né? Então, as religiões, elas nos servem para quê? Para nos aproximarmos de Deus, para fazermos o bem. Fazermos aquilo que Deus quer, a prática do bem, né? Não para nos congregarmos ali para eventos sociais. Mas, enfim, a gente vai aprendendo, né? Aos poucos a gente chega lá. Continuando, havia sido eminente mestre da Faculdade de Medicina, na qual ensinava fisiologia e cirurgia, demonstrando como a maquinaria orgânica não se aplica a si mesma. Sempre que tentava uma laparotomia, ou seja, abertura cirúrgica da cavidade abdominal, deslumbrava-se com a ordem dos elementos que se transformam em vida, pensamento e ação. Então ele ficava deslumbrado, né? Ele, por ser um fisiologista e um cirurgião, ele ficava impressionado quando ele abria, né, uma pessoa e via, né, a complexidade, né, que existia ali. Em consequência da sua existência médica missionária, conseguira muitos amigos que ora se encontravam cooperando no mais além com a casa de saúde. Então, a importância, né? Ele foi um médico missionário e ele adquiriu muitos amigos, né, que continuavam cooperando com ele ali no plano espiritual, naquela casa de saúde. Ficamos de atender ainda naquele dia, pelo amanhecer do próximo, a jovem auxiliar de enfermagem, libertando-a das tenazes que a empurravam para o suicídio. Observei que aquele anoitecer estava algo nebuloso, de tal forma denso que transmudava a névoa, esparzindo odor tóxico de carne em putrefação que a brisa lenta tentava diluir. Como o pensamento voltado para as viciações impregna o ambiente com o odor das vísceras orgânicas em decomposição. Os amigos do nosso grupo experimentavam emoções variadas em decorrência dos trabalhos a que cada um de nós se vinculava. Chegando ao nosso reduto, passamos a fruir as ondas balsâmicas do amor e da caridade, das mensagens, como se uma maragem de luar formoso conduzisse o doce perfume de rosas desabrochando ao amanhecer. Bem, nós terminamos aqui a leitura desse capítulo. Tem um destaque, né, para um item, né, para um parágrafo aqui desse pequeno trecho, né, desse capítulo, né, que foi destacado pelo próprio autor, que é o seguinte: o dia abençoado raiou brilhante em convite à ação do bem e triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva, assim como o exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Olha, basta um raio de luz para diluir as trevas. Então, que nós possamos ter sempre isso em mente, possamos refletir nas nossas dificuldades, né, que passamos. Nós estamos numa escola, e na escola a gente vai ter o que? Provas, nós vamos ter obstáculos. Quando tiver difícil, a gente tem que pedir ajuda aos espíritos superiores, ao nosso anjo guardião, a Deus, a Jesus, a quem está ali do nosso lado. Então, peça ajuda sempre, né? Nós estamos aqui, nós estamos expostos, né? Então, nós temos que reconhecer também as nossas fraquezas, né? Nós somos espíritas, estamos estudando, mas todos nós temos aí os nossos pontos fracos, somos alunos, né? Estamos engateando ainda, não é, nesses caminhos aí que vão nos levar a uma fortaleza espiritual,
E nós precisamos, né, de muita oração, de muita leitura boa, de muita música boa, de muita companhia boa, né, para que não venhamos aí nos perder nesses turbilhões, possamos fazer a diferença, possamos ser aquele que vai estender uma mão, enfim, uma palavra amiga, né, para aqueles que estejam precisando. Mas quando nós precisarmos também que nos estendam a mão, que nos falem uma palavra amiga, nós procuremos. Temos a humildade, né, de procurar, falar, escuta, cara, não estou bem, não estou legal, a gente está passando aí por um momento difícil, me ajuda. Né? Então, que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, que nós possamos nos prepararmos agora para os trabalhos que se seguirão, trabalho de socorro aos nossos amigos desencarnados, aos nossos amiguinhos que procuram a ajuda na casa de Abel Sebastião de Almeida, que nós possamos nos concentrar, elevarmos o nosso pensamento ao Pai de infinita misericórdia. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.